sexto ano, tudo bem? Vou gravar esse vídeo aqui com a correção da tarefinha de casa, tá? Hoje a camisa que eu escolhi foi a do Atlético, em homenagem aos atleticanos da sala. São muitos, mas tem também os cruzeirenses, né? Todo mundo bacana. Bom, o texto é do José Paulo Paes, a atividade está na página 64, ela é do 1 ao 7, eu vou corrigir até a número 5 por aqui, para não ficar muito longo o vídeo, tá? E aí no nosso encontro ao vivo, nós fechamos a correção para a gente dar sequência do estudo sobre as figuras de linguagem. Inclusive aparecem muito nesse texto aqui, já que ele se trata da revolta das palavras, quando as palavras não são utilizadas de forma adequada, elas acabaram se rebelando aí. Bom, a primeira pergunta é, no início do texto, o narrador faz uma comparação para caracterizar o dicionário. Letra A. Aqui ele compara o dicionário. Bom, ele comparou o dicionário a um pomar, né? Na letra B, ele pergunta que cada letra do alfabeto representava lá. Cada letra do alfabeto era uma árvore e cada palavra era uma fruta dada nessa árvore. Então, já responde a A, B e a C aí, nessa parte do que o texto nos traz. Na número 2. Segundo o texto, como as palavras e suas definições são organizadas nos dicionários? Então, fala do jeito que acontece na vida real. São organizadas em ordem alfabética e, na sequência, né, as palavras têm ali suas definições, seus sinônimos, para poder auxiliar a pessoa a compreender. Aí que vem o mistério todo, né? Na número 3, segundo o narrador, na vida fora do dicionário, muitas vezes as definições são trocadas. De acordo com o texto, que pessoas usam as palavras de maneira propositalmente erradas? E por que elas fazem isso? O texto fala que as pessoas que utilizam as palavras propositalmente erradas são pessoas sem escrúpulos, né? Pessoa mata, querendo usar de maldade ali. E elas fazem isso para levar vantagem, elas querem tirar vantagem a todo custo. E aí troca o sentido das palavras. Na letra B. Quando alguém deturpa, ou seja, troca o sentido, tá? O que significa deturpar, quando a pessoa deturpa o sentido da palavra, que consequência isso traz? A principal consequência é que alguém acaba sendo enganado. Isso engana alguém, prejudica uma outra pessoa. Número 4. Considerando o desenvolvimento da narrativa, responda. O que dá início ao conflito no texto? Bom, as palavras ficaram revoltadas, não queriam mais saber de serem utilizadas. Elas queriam ser utilizadas de forma adequada, nunca para prejudicar ninguém. Na letra B, em que dia do ano ocorre a revolta das palavras? Bom, segundo o texto, a revolta das palavras aconteceu no dia 2 de abril. Isso por quê? Porque o dia 1º de abril é considerado o dia da mentira. Então, o dia seguinte seria considerado o dia da desmentira. Tá? O dia 2 de abril. Isso segundo o texto. Letra C. Por que a verdade e a mentira é quem presidiram essa reunião? Porque elas são as mais prejudicadas com o uso inadequado das palavras. Sempre que uma palavra é utilizada de forma inadequada, a verdade e a mentira é que eram colocadas frente a frente para resolver a questão. Então, por isso é que as duas presidiram a reunião. Quais são as queixas feitas pela verdade e pela mentira? Bom, elas queixavam de que frequentemente eram utilizadas por pessoas desonestas, eram utilizadas de forma inadequada, elas acabavam servindo de disfarce para os desonestos. Essas eram as principais queixas dela. E qual é o plano criado pelas palavras? Elas combinaram que a partir daquele momento elas iriam se recusar a serem utilizadas de forma inadequada. Então, quando a pessoa quisesse utilizar, não conseguiria. Número 5, para fechar essa correção. No dia seguinte à reunião das palavras, fatos estranhos começam a acontecer. Por que o industrial, o publicitário, o dono do jornal, o comerciante e o político vivem situações embaraçosas? Bom, o texto diz, porque cada um desses, ao seu modo, acaba utilizando as palavras de forma inadequada para tirar proveito. Infelizmente. Segundo o texto, gente, importante, né? Temos profissionais de todas as áreas aí que são sempre honestos e sempre corretos. Mas o texto fala de situações de alguns que fazem uso da palavra de forma inadequada. E é verdade, né? Umas pessoas também usam de forma inadequada mesmo. Letra B. A lição foi dada pelas palavras somente a essas personagens ou muitas outras? A lição foi dada a muitas outras, né? Situações em que pessoas acabam
dizendo mentira. Lá fala uma situação, por exemplo, do comerciante. O comerciante costuma falar bem demais do produto dele